Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico. Alguns. E tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas, esse episódio é um episódio coletivo, plural, de alguns carregando um. A gente lê no Evangelho de Lucas que eram amigos, tanto quanto no Evangelho de Mateus, alguns amigos que não se conformavam, que viam Jesus curando tanta gente. Mas esse indivíduo fazia parte de um caso especial. Qual era o caso especial desse indivíduo? Era a dificuldade de locomoção. Era o problema da imobilidade dele. É a realidade de uma quantidade enorme de pessoas que não têm nenhum poder de locomoção. São pessoas que estão praticamente plantadas no mesmo chão a vida inteira, plantadas numa cama. Você conhece pessoas assim. Eventualmente você é uma pessoa que está me vendo e ouvindo hoje, plantada numa cama. Alguns estão plantados numa cama a vida inteira. E uma das coisas mais difíceis dessa vida é sobreviver a uma cama. Se tem um lugar que mata rápido, é a cama. Cama mata rápido, cama fere você todinha. As escaras vão se abrindo em você, são feridas, é pus. Porque para você ficar algumas horas numa cama, ela é o lugar mais agradável e confortável deste mundo. Eu, por exemplo, amo a minha caminha, o meu quartinho, o meu cantinho de dormir ao lado da minha mulher, os meus travesseirinhos. Que coisa mais gostosa. É tudo muito escurinho. Eu gosto do cheiro da nossa cama, do nosso quarto. Mas é um lugar para você ficar algumas horas. Eu já passei na minha cama, que eu amo tanto, que é a melhor cama do planeta Terra. Eu viajo por qualquer dos melhores hotéis do mundo com saudade de voltar correndo para minha cama. Tanto eu quanto a Adriana. O máximo que eu tive aqui, depois de velho, que ficar numa cama sem praticamente me levantar, foram 30 dias. Na pandemia, quando eu peguei uma dengue, uma segunda dengue, que quase me arrebenta todo, quase me leva de tão violenta que ela foi. E longa. E chega uma hora em que você vê na cama o seu pior inimigo. Agora, um mês não é nada. Eu fiquei uma ocasião, mas sem precisar ficar tão imóvel, porque eu tinha condições de alguma mobilidade. Há cerca de 50 anos, 49 anos, eu peguei uma segunda hepatite, trabalhando num projeto missionário no Rio Negro. Eu peguei uma hepatite lá na cidade de Manaus, na minha cidade, que me deixou 6 meses na cama. Mas eu levantava ainda, para lá e para cá, mas o meu fígado estava completamente enorme, liquefeito, e o médico com pavor das consequências do que poderia me acontecer naquele estado. Mas eu me levantava ainda, me movia, andava, me esticava um pouco, voltava, só não podia fazer grandes movimentos. Agora, você, tem gente aqui comigo que está há anos plantada no mesmo lugar, a cama vai afundando. Tem que trocar o colchão, tem que virar, tem que fazer de tudo. Chega uma hora que não dá mais nem para virar. E aqueles que cuidam da pessoa nesse estado de imobilismo total, quanta impotência, quanta dor, quanta vontade de trocar de lugar com a pessoa. Especialmente uma mãe que vê um filho, uma filha, num estado desse.
E eu tenho conhecido tantas centenas e milhares de mães que me dizem no curso da vida: ah, eu trocaria de lugar, eu quereria ficar no lugar dela, no lugar dele, para o resto da minha vida, desde que ele pudesse correr, sair, andar, brincar, viver. Você sabe como isso é. E estão aqui alguns amigos que se reuniram, eles viram Jesus curando pessoas, viram que o poder de Jesus exalava cura e graça, que pessoas que chegavam perto eram curadas, como a mulher que tocou na orla das suas vestes e foi curada, ou aqueles que eram curados meramente pela palavra, como eu já informei aqui, reafirmei aqui, nessa nossa conversa sobre Mateus. Em várias situações diferentes eu lhes dei ênfase no meramente pela palavra. Ele curava, ele realizava os seus prodígios pela palavra, pelo desejo. Se tu quiseres, tu podes purificar-me, pediu-lhe um leproso, ou afirmou-lhe um leproso. E ele disse: eu quero, fica limpo. E o homem ficou limpo na mesma hora. Pois bem, esses amigos estavam vendo isso aí. E disseram: não é justo que o espaço-tempo impeça o nosso companheiro de receber esse benefício. Vamos levar o nosso amigo lá. Eles voltaram para a casa do amigo e foi um trabalho de uma certa mão de obra, porque eles pegaram o homem no leito, na maca, enrolaram-no todo, enfaixaram-no na maca, arranjaram cordas, vieram, por causa da multidão, não havia lugar nem para chegar perto da casa onde Jesus, de dentro dela, ensinava, como nós já vimos, nem junto à porta alguém conseguia encontrar um lugarzinho para ver. E o texto de Marcos é detalhado quando diz que vinham pessoas de todos os lugares e o que é que esses homens fizeram? Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por esses 4 homens, que vieram carregando o homem em cima, na cabeça. E olha só o que eles fizeram quando se aproximaram. Amigos solidários, que olham para um companheiro num estado de impotência total e são tomados por um inconformismo divino, espiritual, e dizem: não, se ele tivesse ao menos a chance de chegar perto dessa palavra, dessa emanação, dessa vibração, ou quem sabe desse olhar, se ele fosse pelo menos visto, se ele fosse pelo menos enxergado, se ele fosse pelo menos percebido, ele seria curado. Vamos levá-lo. E olha só, falando do Geraseno, eu falei como a propriedade privada foi relativizada pela importância do homem a ser libertado. E como Jesus não pediu autorização aos donos dos porcos para dizer que os demônios poderiam sair do homem e entrar nos 2.000 porcos, o que foi um prejuízo enorme do ponto de vista financeiro. Porque o homem vem primeiro do que a propriedade privada. Isso é um princípio do Evangelho. O ser humano vem antes de propriedade, terras, bens, vem a necessidade humana, de saúde humana, de educação humana, de libertação humana, de cura humana. Isso vem em primeiro lugar. E aqui outra vez se afirma o mesmo princípio. Porque se diz no verso 4, e não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, olha só o que eles fizeram. Eles não chamaram uma reunião de condomínio,
nem perguntaram a Pedro e aos apóstolos opinião a respeito do que eles estavam para fazer, não. A propriedade privada já estava em segundo lugar, porque o amigo deles tinha prioridade. Gente vem antes de casa, de coisas e de bens. Não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, descobriram o eirado, destelharam a casa. Isso é um negócio abrupto, é politicamente incorreto. Se fosse hoje em dia, meu Deus, se a casa não fosse de Jesus ou de um amigo de Jesus íntimo, se fosse um crente aí qualquer doidão, legalista, iria entrar com uma ação na justiça contra quem fez isso, destelhou a minha casa, sob a alegação de que era para aproximar um amigo de Jesus. Ou seja, nós estamos vivendo dias tão maus que a condição humana está inferiorizada abaixo de praticamente qualquer outra. Tudo vem na frente, tudo vem antes, tudo tem prioridade. O ser humano está na rabeta dos significados ou caiu em profundo estado de vazio dessignificado. Mas eles foram e viram que o amigo tinha prioridade sobre o telhado da casa, sobre a propriedade privada, sobre o direito particular. Era uma calamidade humana que não estava aberta para discussão. E quem entendeu o Evangelho, entendeu esse princípio, entendeu esse significado do reino de Deus para todas as nossas práticas e exercício de discernimento de valor e de significado nas hierarquias da existência. E vá dormir com esse barulho, porque é exatamente isso que o Evangelho narra. E eles destelharam a casa, abriram um ponto, um buraco, descobriram o eirado no ponto em que Jesus estava, ficaram ouvindo, é aqui, é aqui, é aqui. Foram localizando pelo som, a voz, é aqui, é aqui. Aí abriram um pouquinho, está aqui embaixo. Olha a cabeça dele ali embaixo. Aí vamos tirar. Aí começaram, para fazer esse movimento, era impossível fazê-lo sem Jesus notar embaixo. O pé direito não era de 6 metros, não, era um pé direito de 1,5 metro. As casas não tinham essa altura toda. O telhado não estava tão mais acima. Isso não existia nas residências do primeiro século em Cafarnaum, só nos palácios dos reis. Os tetos eram baixos. Começaram a destelhar e a cair coisa. A cair pedaços, a cair palha, a cair lascas de madeira. E Jesus aqui falando e coisas caindo na cabeça ou à volta dele. E ele não se importuna. Ele não para e olha para cima e diz, o que está acontecendo aí? Cadê os meus seguranças? Os meus 8 seguranças, olha, estão invadindo aqui a propriedade privada da minha igreja particular. Onde estão os meus 8 seguranças da polícia que eu contratei, da guarda particular dos romanos de Cafarnaum? Aonde estão? Não! Jesus não está nem aí. Estão destelhando? Deixa destelhar. Ele sabe que aquele destelhamento não era uma obra de vandalismo. Ele sabe que era uma ação de amor, de compaixão, de misericórdia, de impotência em estado esperançosamente ativo. A impotência tinha se deixado tomar por um estado de esperança ativo.